Esse é o terceiro vídeo do mini curso barra mini tutorial sobre jogos com Love 2D. É, nesse terceiro vídeo eu quero falar um pouco mais sobre como a gente programa em algo bem parecido com programação orientada a objetos usando Lua. E a partir disso criar as classes bases do nosso jogo, Game Object, Lua, enfim, realmente dar essa base inicial para a gente poder desenvolver em cima disso. É, Quando lidamos com game engines, é bem comum a gente ter diversas estruturas para nos ajudar com o desenvolvimento do nosso jogo. Essas estruturas servem exatamente para organizar e otimizar o uso dos recursos do nosso jogo. Quando, por exemplo, a gente vai utilizar uma imagem para um sprite de um inimigo, por exemplo, a gente não carrega uma imagem, né, toda vez que a gente cria um inimigo novo. É comum a gente armazenar essa textura em algum canto e reutilizar ela conforme necessário. Isso nos ajuda a aliviar recurso tanto da CPU quanto da GPU. E isso a gente pode estender isso também para quando a gente quer, no geral, carregar os recursos do jogo de maneira inteligente, né? Organizar. Por exemplo, se tem uma textura que é utilizada numa única cena, não tem necessidade dela se manter aberta durante todo o jogo. Então a gente pode fazer essas alocações e desalocações de maneira dinâmica. Mas enfim, isso é bem particular, né, de cada projeto e tem alguns que nem mesmo precisam carregar recurso, né, fazem os gráficos de maneira procedural. É, Enfim, entrando um pouco no assunto sobre programação orientada a objetos, como eu abordei nos vídeos passados, com Lua é possível a gente estruturar o projeto com diferentes paradigmas de programação. Eu vou estar utilizando aqui a programação orientada a objetos porque é, eu acho mais simples mesmo de lidar. Tipo, nos meus projetos pessoais eu estou tentando estudar um pouco mais sobre programação orientada a dados e só não quero trazer no momento porque realmente ainda estou estudando, então não entendo muito do assunto. Mas assim, eu recomendo fortemente o estudo, sabe, do paradigma, porque eu trabalho, né, na indústria, já trabalhei com alguns jogos, alguns projetos com alguns desenvolvedores trabalhando, né, e o que eu percebo é que, assim, para escalonar o jogo acaba se tornando muito mais fácil quando a gente programa orientado a dados, a gente consegue modularizar muito fácil, tipo transpor o comportamento do player para um inimigo e vice-versa. Então eu acho que vale realmente muito a pena de, de, se, de se perder, entre aspas, né, um tempinho estudando isso. É o velho perder tempo estudando agora para otimizar tempo lá na frente. Eu acho bem bacana. Mas então, eu estou partindo da orientação a objetos porque eu acho bem mais simples mesmo. Aqui, como eu mostrei nos vídeos passados, tem esses dois repositórios aqui. E neles a gente consegue encontrar até algumas bibliotecas. Aqui, ó, por exemplo, para a gente trabalhar com o Entity Component System, que é um dos padrões que a gente pode utilizar para programar em orientação a dados, né? Não é o único, mas é um dos mais populares aí. E aqui tem algumas bibliotecas também para usar orientação a objetos. Então vale a pena também dar uma olhada aqui depois, parar para olhar com calma, mas aqui eu quero implementar uma do zero, mais para mostrar as funcionalidades da linguagem Lua em si, né? Não é muito difícil não, aí acho que dá pra mostrar bacana, acho que dá para extrair algumas coisas aí de conhecimento. Eu vou começar aqui criando os arquivos. Deixa eu criar um class.lua e um main.lua. A ideia é basicamente fazer algo assim. Posso chamar a biblioteca classe. Daí aqui, por exemplo, eu quero criar uma classe GameObject.
eu faço assim. E se eu quiser criar uma classe player, por exemplo, que estenda da minha classe GameObject, eu posso fazer assim. Daí, começando aqui a criar minha classe, minha biblioteca, eu vou retornar uma função do meu arquivo. Essa função eu vou passar um parâmetro name, que vai ser referente a esse primeiro parâmetro aqui. O extended eu vou fazer um pouquinho mais pra frente. Vamos começar primeiro só com o name. Aqui, se eu tiver só isso e tentar rodar, deixa eu printar alguma coisa aqui. Printar o class, o GameObject e o player. Ele vai printar aqui só a função, os outros são nulos. Aqui porque eu não estou retornando nada ainda da minha função. Aqui eu posso fazer o seguinte, meu new class, e eu retorno uma metatabela, ou melhor, uma tabela normal, né, com uma metatabela associada, ou seja, eu vou retornar a minha new class. Ele só basicamente pega essa tabela aqui e usa como retorno, porém com essa metatabela aqui associada, que eu vou mudar o nome para o seguinte. Deixa eu só explicar isso, esse metamétodo. Deixa eu ver se eu acho aqui, metamethods lua. Aqui, eu quero ver o original. Onde é que eu acho? Aqui, talvez? Pronto, perfeito. Aqui, ó, esse metamétodo aqui, né, esse campo name, basicamente ele contém uma string que quando eu printo uma tabela em Lua, ele basicamente me retorna o table e o endereço da tabela. Quando eu modifico essa propriedade aqui, name, ele altera o nome que aparece ali como table para essa string aqui. Então eu vou botar set metatable. E aqui, ó, já tenho tanto a classe GameObject quanto a classe Player printando o nome certo, mas por enquanto isso não passa de estética, não tem nenhum funcionamento ainda. Para fazer alguma coisa efetivamente, por exemplo, se eu quero fazer que o meu GameObject que com ele seja possível instanciar uma classe, por exemplo, fazendo algo assim, chamando a função new. Eu posso criar aqui um método genérico dentro da minha tabela new, ou dentro da minha tabela class, perdão. Aqui, quando eu passo esses 3 pontinhos, quer dizer que o argumento é um argumento genérico, ou seja, eu posso passar qualquer argumento aí que ele vai aceitar. Mais de um, inclusive, também. Aqui eu vou criar uma nova instância. Quando eu chamar o new da minha classe, eu crio uma nova instância e associo uma tabela vazia ao self, ou seja, a classe que está passando, que está chamando essa função aqui. No caso, quando eu chamar com GameObject, vai ser ele que vai ser passado aqui como self, ou seja, eu estou associando ele como metatabela da minha instância. Aqui eu vou fazer um teste para caso minha classe tenha um construtor. Se tiver, então eu chamo constructor. E por fim retorno a instância. Aqui eu vou associar o método new da minha nova classe ao método genérico que eu criei, ou seja, ele vai servir para todas as classes. Caso você queira, você pode sobrescrever aqui também o comportamento.
Você pode escrever aqui por fora um new próprio. Mas por enquanto eu vou definir só um construtor para minha classe que vai receber um x e y como parâmetro. Ah, importante. Esses argumentos aqui eu tenho que passar adiante para o meu construtor. Ou seja, isso aqui permite a gente fazer construtores genéricos, assim, das mais diversas formas. O que a gente quiser aceitar como parâmetro aqui, a gente pode definir para cada classe especificamente. Métodos personalizados. E aí aqui eu vou criar duas propriedades para minha instância. Um campo X e um campo Y. Com isso aqui, quando eu crio esse objeto, se eu printar aqui, ele vai ter os campos X e Y. Não tem. Eu pausei aqui um pouco para entender o que estava acontecendo. Eu acho que porque eu tenho que chamar assim, talvez. Construtor da minha classe e passo aqui como primeiro parâmetro new instance. Opa, constructor. Bom, aqui com isso dá certo. Bom, e é isso. Aí, a partir disso eu consigo estar printando aqui os valores certos, né? As posições certas do meu objeto. E aí, se a gente printa o objeto aqui de fato, a gente percebe que ele vai estar printando como uma tabela normal. Então, se eu quiser alterar esse nome, eu posso fazer aquela mesma coisa que eu fiz com a minha classe, alterar o underline underline name, né, o meu metamétodo. Aqui, se eu fizer esse teste aqui, eu vou ver que o GameObject, a minha classe GameObject, né, a tabela relativa a ela, e o MetaTable, a metatabela da minha tabela Go, vão ser exatamente as mesmas. Porque quando eu dou um new aqui, eu faço exatamente isso. Eu associo o GameObject como metatabela da minha instância. Então, se por exemplo eu alterasse aqui o name para GameObject, eu vejo aqui que ele printa aqui a classe certa, com o nome certo. Então, se por exemplo eu fizesse isso aqui, jogasse isso só para depois de eu printar uma vez, ele printa a primeira vez como tabela e depois ele printa com o nome alterado. Vocês podem ver que é o mesmo endereço. Então, abstraindo isso aqui lá para minha biblioteca, eu posso só colocar aqui new class underline underline name é igual ao name que eu estou passando. Então, agora ele já faz isso automaticamente. E eu já vou ter a classe... eu já vou ter o nome da classe printando certinho. O nome da instância, né, no caso, da instância da classe. E aí... agora tem
um outro metamétodo que é bem interessante de explicar, que é como a gente vai fazer toda a estrutura de herança da nossa biblioteca de classe, que é o metamétodo index. Por exemplo, vamos lá. Caso eu tenha aqui... Deixa eu apagar isso aqui também por enquanto. Caso eu crie duas novas funções aqui para minha classe GameObject, uma função update e uma função draw. Quando eu pesquisar isso aqui na minha classe filho, ou melhor, na minha instância da classe, eu não vou encontrar nenhuma dessas duas funções. Se eu quisesse fazer isso aqui rapidamente, eu poderia, por exemplo, vir aqui no meu new e iterar sobre a tabela classe, né? Sobre o self, que é a tabela que está chamando essa função aqui, que no caso seria o meu GameObject. E aqui eu associaria todos os campos da minha tabela, da minha classe na minha instância, ou seja, basicamente eu faria uma cópia dos campos. E aí se eu rodar isso aqui, ele vai estar funcionando e vai achar as funções. Se eu printar aqui, eu vou ver que são as mesmas funções da classe. Literalmente as mesmas. Porém, isso aqui é um desperdício de recursos se a gente tiver, por exemplo, muitas instâncias de um inimigo, por exemplo, na cena. Então isso aqui, para cada inimigo que eu criar, eu vou criar cópias de todos os campos da minha tabela Py, né? Da minha classe Py. Então é para isso que vem o método index. Ele serve exatamente para a gente acessar funções que estão na nossa metatabela sem a gente necessariamente precisar ter essas funções na tabela filho. Explicando aqui rapidamente como o index funciona, ele pode ser tanto uma função quanto uma tabela. Quando ele é uma função, eu tenho uma função no seguinte formato: ele recebe uma tabela como primeiro parâmetro e o segundo parâmetro é uma chave, né, um identificador. E aí eu posso fazer aqui a lógica que eu quiser para retornar um valor certo. Então, por exemplo, eu checo aqui se essa tabela, se a chave, né, passada foi essa chave aqui. E se for, retorno essa string. E se não, vou retornar nulo. E aí aqui eu vou criar uma tabela com essa metatabela. Então, posso fazer direto aqui, né, na real. Set metatable, uma tabela vazia que recebe como metatabela essa daqui. Ou seja, a minha tabela é vazia, mas no que eu vou tentar acessar sei lá, vou tentar primeiro acessar aqui um campo qualquer e depois o campo que eu especifiquei ali, string. Opa! Eu vou ver ó, que primeiro ele retorna nulo, como eu fiz ali, né? E aqui ele retorna a string que eu botei também para retornar como resultado.
E aqui a mesma lógica funciona para quando a tabela, quando o index da minha metatabela, ele é uma tabela também, não é uma função. Se eu aplico isso aqui e coloco um campo, colocar o mesmo campo, isso aqui vai funcionar do mesmo jeito. Então isso aqui é bem útil para a gente fazer o que a gente está querendo fazer aqui, lidar com funções que vão estar na classe Pi, mas não necessariamente a gente quer copiar para todas as classes, para todas as instâncias da classe Pi, né? Então, se por exemplo, se eu fizer isso aqui, ou seja, se o index for a minha própria classe, quando eu chamar isso aqui, ele vai fazer uma busca no campo index da minha metatabela. A minha metatabela é o próprio GameObject, ou seja, ele vai chamar essa metatabela, vai procurar nesse campo aqui, ou seja, esse campo aqui vai procurar na minha própria classe. E aí ele vai encontrar esses dois aqui. Para ficar mais claro, eu poderia fazer, por exemplo, ter uma tabela separada só para essas funções. E aí, ó, não iria funcionar. Pô, deixa eu até remover isso daqui que não estou usando mais. Ok. E aí aqui eu poderia botar ela como tabela de index. E aí ele iria encontrar certinho as funções. E aqui ele não vai encontrar mais porque eu removi, né? Mas enfim, é basicamente uma abstração para isso aqui. Isso aqui é bem comum você ver a galera fazendo. E aí, novamente, ao invés de colocar aqui no main, eu vou jogar isso na minha biblioteca. Vou dizer que o index da minha new class é igual à própria new class, como eu estou fazendo aqui. E aí com isso, eu já tenho as funções funcionando, sendo encontradas, mas sem precisar copiar elas para dentro da minha tabela filho. E aí, uma outra coisa legal, é mais uma firulazinha, que é esse metamétodo call aqui, ó, aqui inclusive vocês podem ver o index, e aqui também tem um método newIndex que eu não pretendo abordar aqui, mas que ele serve para quando a gente está fazendo o oposto, quando a gente está, ao invés de estar pegando um valor, a gente está associando. Então se eu quisesse mudar aqui a tabela, a função de update, o metamétodo newIndex seria chamado, mas eu não vou abordar isso agora. O metamétodo que eu quero abordar agora é o call, que ele é mais simples. Ele basicamente serve para quando a gente quer chamar a nossa tabela como uma função. Então, por exemplo, se eu tenho uma tabela aqui e, sei lá, quero chamar ela assim, isso aqui normalmente vai dar erro. Mas se eu associo uma metatabela com o metamétodo call, isso aqui vai chamar de boinha. E aí eu posso usar essa mesma lógica para, se eu quiser, por exemplo, omitir esse new aqui. Se eu quiser chamar só assim. Se quiser instanciar uma classe
dessa maneira. Eu posso vir aqui e adicionar um metamétodo para fazer o que? Chamar a minha própria função new. Então, só com isso aqui, a instanciação funciona do mesmo jeito. E fica mais bonitinho. E aí agora, seguindo essa lógica aqui do index, a gente vai ver como é que posso, por exemplo, fazer uma classe herdar atributos da outra. Se, por exemplo, eu quero criar agora uma classe player em cima do meu GameObject. Isso aqui, por enquanto, creio eu que não vai estar fazendo nada. Se, por exemplo, eu quiser tem o px. Opa, faltou instanciar. Vou colocar o p igual a player 99,100. Ele consegue instanciar, mas o x aqui, né, não tem nada, ou seja, ele não herda o construtor da minha classe GameObject. Eu teria que fazer um construtor próprio para a minha classe player. Mas aí, de novo, eu posso usar o metamétodo index para burlar isso aqui. Então, eu vou começar aqui adicionando mais um parâmetro à minha função de criar nova classe, né, que vai ser o parâmetro extend. E aí eu vou fazer o seguinte, inclusive eu não falei aqui, esse OR entre esses dois parâmetros, ele basicamente faz o seguinte: se eu não estiver passando nenhum parâmetro aqui, ele vai usar o segundo valor como para atribuir valor a essa minha variável aqui. Então, no caso do extend, eu quero que ele sempre tenha um valor. Ou seja, se eu não passar nada, eu passo para o extend aqui uma tabela nula, uma tabela vazia. E aí, deixa eu só organizar isso aqui para facilitar a visualização. E aqui eu vou chamar o método index, passando a classe que eu quero estender, que se não for nenhuma vai ser uma tabela vazia. Então aqui, por exemplo, só com isso aqui eu já consigo herdar o próprio construtor da classe Pi, e ainda vem de brinde os métodos dela também. Porque o que acontece quando eu tento chamar esse update, ele vai procurar na classe que instanciou meu objeto. Essa classe aqui, ela também não vai ter definido esses campos. Então ela vai buscar na metatabela dela, que vai ser essa daqui, esse index que a gente passa aqui. No caso, né, ou melhor, a metatabela dela é essa tabela aqui que a gente criou na hora da criação da classe. Mas mais especificamente ela vai procurar no campo index, que vai ser essa tabela aqui extend, que no caso a gente está passando aqui GameObject, ou seja, ele vai fazer essa busca recursiva. Não tem na classe Pi, vamos buscar então na classe Pi da classe Pi. E aí ele vai encontrar. E aí a gente pode ir estendendo isso, por exemplo, para mais classes.
Por exemplo, se eu quiser criar uma classe para meus inimigos, enemy que herda de game object, e aí eu quero criar um slime que herda de enemy e um, sei lá, um caveira que também herda de enemy. E aí uma parada interessante, a gente pode a qualquer momento sobrescrever as funções da classe Py. Então, se por exemplo eu quiser passar aqui x e y, e o mais bacana, eu posso chamar a própria função da classe Py, se eu quiser reaproveitar, com o argumento self, ou seja, ele vai aplicar isso aqui para minha tabela inimigo. E aí passo aqui os parâmetros e aqui, sei lá, eu quero adicionar agora um campo de vida. Então, sei lá, se eu criar um slime aqui, uma caveira, e pegar os atributos, ele vai pegar bonitinho. Já está chamando o construtor. Mesma coisa se eu quiser sobrescrever a função de update, por exemplo. Opa. Show. Vou instanciar aqui um S e, melhor, um S update. Ele chama. Porém, se eu fizesse isso tudo antes de reescrever, antes e depois, ele ele não vai printar nada porque não tinha nada dentro. Mas é isso. Daí com isso aqui, já dá pra gente ir estruturando outras classes, né, de objetos, inimigos e criar os comportamentos dentro de funções separadas para cada classe. Então aqui, por exemplo, deixa eu apagar isso tudo. E agora eu vou tentar aplicar isso aqui na Love 2D. Eu vou criar uma tabela que vai guardar os nossos objetos. E aí aqui eu vou inserir dentro dessa tabela um player, sei lá, por exemplo. Um slime, objects. Criar um outro slime aqui, sei lá. Criar um caveirão. E aí aqui, na Love Update, eu vou iterar sobre a minha tabela. Para cada objeto na minha tabela objetos, chama a função update desse objeto. E a mesma coisa pro draw. Tá, deixa eu ver. Opa, eu não tenho o Love baixado aqui, só um minuto. Pronto, baixei a Love rapidão. E aí aqui não vou ter nada, porque não estou desenhando nada na tela. Vamos mudar isso. Aqui na função draw do meu game object,
eu vou fazer ele desenhar um retângulozinho. Um retângulo preenchido que vai usar meu X e meu Y. Tamanho 32 por 32. Então agora, rodando, já vou ter os objetos na minha cena. E aí, por exemplo, se eu quiser fazer meu player se mexer, eu sobrescrevo a função update dele, da minha classe. E coloco aqui, por exemplo, Clove keyboards down. Se eu estiver pressionando para a esquerda, então meu X é igual a menos, botar aqui uma velocidade qualquer, vezes delta. E por outro lado, se eu estiver pressionando para a direita, soma. E aqui eu já tenho o meu personagem se movendo. E aí, por exemplo, um último exemplozinho, se eu quiser adicionar cor para cada objeto, uma cor diferente, aqui eu posso criar uma propriedade da minha classe GameObject. Por exemplo, aqui 255 tudo branco, e adiciono aqui o setColor. E aí vou passando cada campo como um parâmetro. SelfColor 4. Isso aqui não vai alterar nada, mas aí se eu chego aqui no meu player e mudo a cor para, sei lá, um ciano, vai ser alterado aqui também. Mesma coisa para os inimigos. Se eu quiser que o slime seja verde e a caveira vermelha, eu consigo também alterar facilmente. E aí é isso, acho que deu pra ter uma base de como dá pra gente construir algumas estruturas básicas, né, a partir da linguagem Lua em si, que eu pelo menos tive muita essa dificuldade quando eu comecei, de não entender muito bem como é que eu iria conseguir lidar com orientação a objeto, de como é que eu iria conseguir estruturar meu projeto. Mas aí é como eu falei, isso aqui é um dos modos de se organizar, né? Você pode tentar com programação orientada a dados, enfim, de outras N maneiras. E aí, nos próximos vídeos eu pretendo usar essa mesma estrutura aqui de classe para ir moldando as outras estruturas do jogo, tipo os gerenciamentos de recursos, né? Para, sei lá, os managers, um resource manager, um gerenciador de objetos, um gerenciador de cenas e coisas do tipo, que eu acho que são estruturas básicas e fundamentais quando você está construindo um jogo, pelo que eu falei no começo, de você otimizar e reutilizar recursos, né, de maneira inteligente. Mas é basicamente isso aí. Acho que não tem mais nada não.